Por exemplo, você falou na introdução seus argumentos, e aí você vai falar qual é a causa daquele problema e a consequência disso na sociedade. Problema 1 e problema 2, prós e contras, passado e presente, como era aquilo no passado e como agora se desenvolve no presente. Você pode fazer também uma comparação, ou então o que é o problema e por que ele persiste. Você pode explicar aquele problema, né? E vai falar depois por que esse problema persiste. E aí, por último, a conclusão. O que é que não pode faltar na conclusão? A retomada. Ou seja, você vai colocar um período, por exemplo, diante dos problemas supracitados, faz-se necessário que o governo, não sei, mas um período, sabe? Ou então você pode colocar só um conectivo. Infere-se, portanto, que o Ministério da Educação deve investir mais em tananã. Quando a gente está apertado assim com as linhas, é mais sugerido que você use um conectivo do que colocar um período para iniciar a sua conclusão. E na conclusão, quando a gente monta a nossa proposta de intervenção, porque o Enem dá um problema social, né? E é obrigatório que você resolva esse problema. A gente já vai para o Enem sabendo que a gente vai receber um problema e que a gente tem que resolver ele. E na proposta de intervenção, tem 5 elementos que não podem faltar, que é o agente, né? Quem vai executar essa sua ação, e a ação efetiva. O que é que vai ser feito? O meio, né, o modo, como aquilo vai ser feito e os efeitos. Para que aquilo vai ser feito? Qual a finalidade? E no meio disso tudo tem que ter o detalhamento. Você tem que detalhar cada elemento daquele agente. Quem? Que agente? O Ministério da Educação, a Secretaria de Cultura, ação. Que ação? Promover campanhas. Você tem que detalhar aquilo. Tem que detalhar ou então justificar, porque senão a gente acaba perdendo ponto na competência 5, que é voltada para a conclusão. E agora a Beca vai dar início, né, a esses detalhes da introdução, como eu falei, que é o nosso foco de hoje. Deixa eu parar de apresentar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Pronto. A Ilana tinha falado no chat que a coesão, um erro de coesão pode afetar a coerência. Aí, provavelmente, alguns devem ter ficado confusos com isso, mas, por exemplo, eu falo, eu acordei tarde porque dormi de madrugada. Tem sentido, todo mundo entende. Mas se eu falo, eu acordei cedo porque eu dormi de madrugada, ou eu acordei tarde, mas eu dormi de madrugada, meio que o sentido entre uma afirmação e outra parece quebrado, sabe? Porque quando você dorme tarde, você espera-se que você acorde tarde também. Mas se você dá uma ligação que demonstre meio que o contrário, meio que quebra essa coerência, esse sentido. Aí vou apresentar aqui minha tela, só um momento. Beca falou sobre isso e quando a gente traz para a coesão, é justamente, pelo menos na redação do Enem, é justamente quando a gente fala mais sobre o uso dos conectivos. Por exemplo, você usou uma frase que significa, sei lá, fala aí, Beca, tipo, seja o contrário, que você use além disso, mas não era para você usar além disso. Não entendi o que tu disse. Por exemplo, o uso dos conectivos é importante. Sua redação sempre tem que estar com conectivo entre uma frase e outra, para que haja coesão e coerência. Se você usar um conectivo errado entre as frases, acaba quebrando, entendeu? E a gente perde ponto por causa disso. Então tem que prestar atenção nos conectivos. Só que a gente vai focar mais nisso quando chegar nas competências. Pronto, vocês estão vendo minha tela? Sim. Estão vendo minha tela? Certo, vou começar. Ó, como Sofia já tinha dito lá em cima, deixa eu voltar aqui. A introdução tem que ter a tese, você tem que mostrar qual é o tema, tem que criar uma tese a partir daquilo. A palavra tese é meio assustadora, assim, tipo, você pensa logo em, sei lá, tese de mestrado, tese de doutorado, mas é basicamente o que você vai defender. Por exemplo, eu vou mostrar os exemplos depois. A abordagem argumentativa, que é o que você vai apresentar ao longo do texto. Por exemplo, eu estou falando sobre democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí eu falo que não há democratização
Essa seria a minha tese. E eu falo que não tem essa democratização porque por causa do mau planejamento urbano, tipo, os cinemas ficam afastados das periferias e por isso só a elite usa. Então, essa seria a minha abordagem argumentativa. Os argumentos que eu vou usar no desenvolvimento. E aqui, Sofia já falou também que é optativo a introdução da proposta de intervenção. Por exemplo, eu chego no final da introdução e falo: agora faz-se necessário analisar as causas, consequências e como resolver esse problema, alguma coisa assim. Tem um exemplo lá embaixo. Por exemplo, como eu já falei, do tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. A gente tem que achar os elementos temáticos. O que são os elementos temáticos? Seriam meio que a alma daquele tema. Por exemplo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. O que faz o tema... Quais são as palavras centrais do tema? Todo mundo pensa assim, cinema. Tipo, você chega em casa e seus pais perguntam qual foi o tema da redação. Ah, foi sobre cinema. Meio que a primeira coisa que a gente pensa. Mas não é sobre cinema, tem meio que os recortes. Qual é esse recorte? A democratização do acesso a esse cinema. Então, a palavra democratização meio que já faz esse recorte. E no Brasil, meio que dessa circunstância. Por exemplo, se você fala democratização do acesso ao cinema, mas aonde? É no mundo? É aqui na Bahia, aqui no Nordeste? Mas não, é no Brasil. Então, você tem que analisar a partir dos problemas do Brasil se há ou se não há essa democratização. Então, por exemplo, esses são os elementos temáticos: democratização, acesso ao cinema e Brasil. Aí, a ordem de importância, por exemplo, se fosse criar uma hierarquia, por exemplo, poderia ser cinema, que seria o central, democratização em segundo, porque está fazendo esse recorte do que é para falar sobre cinema, e no Brasil, porque está dando essa circunstância. Mas não necessariamente só tem um jeito de interpretar esse tema, só tem um jeito de ver esses elementos temáticos. Tudo isso é bem pessoal, assim, desde que você estabeleça um sentido a partir do que você fez, tá correto, você tem que apenas usar isso para construir seu texto. Não necessariamente tem uma resposta certa para isso. E a segunda coisa a fazer é procurar qual é a pergunta subjacente ao tema. Por exemplo, tema: democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essa pergunta subjacente não está tão explícita nesse tema, mas tem alguns que são mais diretos. Por exemplo, um dos temas da FGV foi: o pior do Brasil é o brasileiro? Então, ali já estava bem explícito qual era a pergunta que o tema estava fazendo. Mas aqui não foi o caso. A pergunta você poderia interpretar como: há uma democratização do acesso ao cinema no Brasil? Ou por que não há uma democratização do acesso ao cinema no Brasil? Ou ainda, como realizar a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Então, isso meio que vai da sua interpretação, você vê que não tem uma resposta certa para isso, mas que isso vai nortear o que você vai fazer. Aí, depois que você identifica essa pergunta, você vai para a elaboração da sua tese. O que seria a sua tese? Como eu falei, parece muito complicado, mas é a resposta que você vai dar para essa pergunta. Por exemplo, eu interpretei a pergunta como trazer a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essa foi a pergunta, aí eu respondo: através de cinemas comunitários ou que estabeleçam não sei, tipo, mostrar a cultura local, algo assim, sabe? Aí se eu pergunto, se eu acho que a pergunta é: há uma democratização do acesso ao cinema no Brasil? A minha tese seria: não, porque as pessoas mais pobres não têm acesso ao cinema,
ou porque não tem cinemas em cidades do interior, só nos maiores centros urbanos, algo assim. E o projeto de texto são meio que a estrutura que você vai usar para o seu desenvolvimento, que meio que você já vai dar um spoiler na introdução. E nesse projeto de texto você vai colocar seus argumentos. Para ficar mais claro, eu vou começar a analisar aqui uma introdução de uma redação nota 1000 com esse tema aqui que eu já falei antes. Gente, eu acho que eu estou falando muito corrido, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar aí o microfone ou falar no chat, e Sofia me interrompe se tiverem com vergonha de ligar o microfone, enfim. Aí a pessoa começou assim: ao longo do processo de formação da sociedade, o pensamento cinematográfico consolidou-se em diversas comunidades. No início do século XX, com os regimes totalitários, por exemplo, o cinema era utilizado como meio de dominação à adesão das massas ao governo. O que a pessoa fez nesse início aqui foi, ela pegou um fato histórico para fazer essa contextualização. Aí, depois ela vai trazer isso para a atualidade, para o problema que ela quer retratar efetivamente. Aí fala, embora o cinema tenha se popularizado, que é um fato, ela deixa isso como um fato, só que foca aqui que ela colocou o embora, ou seja, ela vai falar depois, ela dá a ideia que vai falar depois que, apesar disso aqui ter acontecido, apesar do cinema ter se popularizado, tem alguma coisa contrária a isso. Aí, embora o cinema tenha se popularizado posteriormente como entretenimento, nota-se na contemporaneidade a sua limitação social. Então, esse foi o fato contrário que ela colocou. O cinema se popularizou, mas tem uma limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe e da falta de acesso por parte da população. Então, esses daqui são os dois argumentos que ela vai usar. Em virtude do discurso que há uma limitação social, em virtude do discurso elitizado que o compõe, no caso o cinema, eu acho. Então, no primeiro desenvolvimento, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela provavelmente vai falar disso, do discurso elitizado que compõe o cinema. E no segundo desenvolvimento, no segundo parágrafo do desenvolvimento, falar da falta de acesso por parte da população. Meio que seria, ela colocou uma estrutura de duas causas. A primeira causa desse problema, a primeira causa da limitação social, é esse discurso elitizado, ela vai dissertar sobre isso em um parágrafo, e a segunda causa, a falta de acesso por parte da população. Então, ela deu duas causas. Essa visão negativa pode ser significativamente minimizada, desde que acompanhada da desconstrução coletiva, junto à redução do custo do ingresso para maior acessibilidade. Lembra que a gente falou que pode meio que dar um spoiler da proposta de intervenção? Então, foi o que ela fez aqui. Ela falou que isso pode ser minimizado e ela fala como isso pode ser feito, através da desconstrução coletiva e da redução do custo do ingresso. Ela não precisava ter falado isso, porque o que tem que ter realmente é a tese, seria... Pronto, por exemplo, a parte mais essencial seria essa daqui, que ela explica o que ela acha sobre o tema e os argumentos que ela vai dar ao longo do texto. Eu, pessoalmente, eu tenho uma letra muito grande e tenho problema com espaço. Então, eu não indico você fazer isso aqui se você acha que vai faltar linha. Mas, se você acha que tá de boa, eu consigo... Meu texto vai dar umas 25 linhas, não tem problema adicionar. Você que sabe, é opcional. Aí ela provavelmente vai falar isso daqui de novo na proposta de intervenção, só que de forma mais detalhada. Essa daqui já é uma introdução mais simples. Aí ela fala: embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos,
percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Vê que, diferente da primeira, ela já fez uma coisa bem mais simples. Ela utiliza, assim, para contextualizar, que a Constituição Federal assegura o acesso à cultura a todos os cidadãos. Mas ela fala, aí ela traz isso para a realidade atual, que não há o cumprimento dessa garantia. Então, esse meio que é a resposta dela, e eu acho que tem uma pessoa querendo entrar. Peraí. Pronto. Aí, provavelmente, a pessoa interpretou a pergunta como: há uma democratização do acesso ao cinema no Brasil? Ou por que não há uma democratização do acesso ao cinema no Brasil? Aí, ela fala que não há a democratização, não há o cumprimento dessa garantia que ela apresentou, principalmente no que se diz respeito ao cinema. Aí vê que os elementos temáticos estão sendo trabalhados aqui. Por exemplo, fala especificamente sobre o cinema. Ela não usa a palavra democratização, mas a gente vê que ela meio que deixou isso subentendido. Por exemplo, se houvesse o acesso à cultura, se houvesse acesso ao cinema a todos os cidadãos, haveria essa democratização. Mas ela fala que não há o cumprimento dessa garantia, ou seja, não há essa democratização. Aí a gente percebe que não necessariamente tem que usar os elementos temáticos do jeito que aparece no tema. Apesar de que eu, pessoalmente, acho que é uma boa jogada, porque o corretor corrige o quê? Umas 100 redações por dia. Aí, se ele vê lá todos os elementos temáticos bem explícitos na sua redação, provavelmente ele vai ficar mais feliz, assim, mais de boa para ler seu texto, porque ele não vai ter que sair procurando. E ela fala aqui também realidade brasileira, ou seja, já fez o recorte de que está falando sobre o Brasil. Aí depois vai dar os argumentos dela, que isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, provavelmente vai falar sobre isso no desenvolvimento 1, primeiro parágrafo do desenvolvimento, no caso, e a condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Provavelmente vai falar sobre isso no segundo parágrafo de desenvolvimento. Aí, isso aqui seria meio que o projeto de texto dela, o projeto argumentativo. Como ela vai, meio que esse spoiler que eu falei antes, de como ela vai trabalhar o texto. Então, Sofia vai ler aí Pode o deixar texto. aí, Beca, subir lá o seu. Oi? Sobe lá o seu pra falar um negócio. Qual? O Nesse? segundo texto. Uhum. É interessante vocês verem como ela usa algo bem simples. É o que a gente chama de argumentos chaves, que é algo que fica gravado na nossa cabeça. Tipo, isso da Constituição Federal. Tem um também que eu uso bastante, que é o de Thomas Hobbes, que ele fala que, por exemplo, segundo Thomas Hobbes, é dever do Estado garantir todos os direitos do cidadão. E eu sei que é uma análise bem singela do Thomas Hobbes, mas é legal quando você está meio perdido, não sabe que repertório social colocar. Esse da Constituição mesmo é perfeito. E aí ela já contextualizou o tema dela. E aqui está bem claro a estratégia argumentativa dela, que foi problema 1 e problema 2, né? E é isso que eu queria falar quando eu estava dizendo lá em cima sobre a estratégia argumentativa, que é problema 1 e problema 2. No meu texto, por exemplo, não que eu vou falar agora, mas no que eu escrevi no Enem, eu falei de causa e consequência. Eu disse que não tem possibilidade de usufruir as pessoas que moram no interior não têm possibilidade de usufruir o cinema porque fica muito longe e a consequência daquilo. Mas agora eu vou apresentar meu texto. Tu tira aí, Beca? Ou... Uhum. Peraí.
Aqui o que eu falei, ó. Ele usou, por exemplo, o filme, ou acho que a série de TV, né, Cine Hollywood, que passa direto sempre na Globo, até mesmo em propaganda a gente sempre vê, e aquilo fica na nossa cabeça porque está mais presente no nosso cotidiano do que uma citação de algum filósofo. E aí você já usa isso na redação. Poxa, se eu vi lá o tema democratização do acesso ao cinema, eu circulei as palavras-chave, e aí o que é que eu lembro quando eu penso em cinema? Cine Hollywood, que eu sempre vejo aquilo na TV. Então, deixa eu ler aqui, né? De modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira, haja visto a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, o que ela fez? Ela contextualizou o tema com Cine Hollywood, né? Que, como eu falei, é um repertório sociocultural e que está no nosso cotidiano. E, assim, ao contrário do segundo texto que Rebeca falou, ela não deixou claro, assim, de cara, as palavras que estão no tema. Mas ela falou, por exemplo, é um filme brasileiro, e ela falou do cinema e como esse cinema é presente no cotidiano das cidades. E aí, logo depois dessa contextualização, ela apresentou os argumentos dela, que foi, entretanto, na realidade, ou seja, ela estava falando do filme, e agora ela vai trazer isso para a realidade, essa comparação, né? Entretanto, na realidade, tais benefícios, ou seja, os benefícios que o cinema traz, não atingem toda a população brasileira. Essa é a tese dela. E o que é que ela usou para fundamentar a tese dela? Quais os argumentos dela? Por que isso acontece? Haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Ou seja, o projeto de texto dela, assim como os que Rebeca leu, é problema 1 e problema 2. A tese dela foi que não há democratização do acesso ao cinema, devido à elitização dos meios cinematográficos e à falta de infraestrutura nos cinemas. E aí, assim como o primeiro texto, ela colocou no final a introdução da proposta de intervenção, né? Que é optativo, você não tem obrigação de colocar, mas se você quiser, sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. É interessante como ela colocou aqui o tema, deixou bem claro, mas no final, mesmo assim, ela deixou claro o tema, que é importante, né? A gente deixar o tema claro justamente por causa do que a Rebeca falou. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês não entenderam, gente, por favor, falem. Que aí a gente repete, que a gente quer que vocês aprendam. Certo. Aí, a gente não quis que essa aula fosse muito extensa. Obrigada, Léo. A gente não queria que essa aula ficasse muito extensa, justamente por ser a primeira aula e ser no dia de domingo, né? Mas a gente preparou uma atividadezinha e a gente precisa muito que vocês participem. O que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar 3 temas e vocês vão ter que fazer aquilo que a Rebeca explicou. Circular as palavras-chave do tema e colocar em ordem de hierarquia, de importância. Eu vou colocar agora aqui no chat e aí vocês vão falando. Peraí. Deixa eu parar de apresentar. Eu preciso que vocês participem, viu, gente? O primeiro tema é os efeitos da escassez de água. Como é que eu estou escrevendo? No cotidiano do brasileiro. Aí agora vocês vão formar o projeto de texto de vocês. Finge que a gente está no Enem, recebeu aquele tema de cara, e o que é que a gente vai fazer quando a gente recebe o tema de cara? Ah, tá. Cortou, desculpa, Clécia. Vou repetir. Eu coloquei esse tema aí que vocês estão vendo no chat, e finge que a gente está no Enem e que recebeu aquilo de cara. O que é que a gente vai fazer? Circular as palavras-chave, as palavras principais que você acham que está aí nesse tema, e colocar em ordem de hierarquia, que nem Beck explicou para vocês.
quais são as palavras mais importantes, e aí depois vocês vão formular o projeto de texto de vocês. Que pergunta que esse tema está fazendo? E qual é a sua resposta para essa pergunta? Aí você já viu a pergunta e você vai, com a resposta dela, você vai formular a sua tese. E se der tempo, vocês colocam os argumentos de vocês também, para fundamentar aquela tese. Eu vou dar 5 minutos, Beca. Vocês entenderam? Coloquei no chat o que é para fazer também. Não necessariamente fazer a introdução, mas fazer essas 4 coisinhas aí. Projeto de texto. Isso. Identificar os elementos temáticos, por exemplo, democratização, acesso ao cinema e no Brasil. Ordenar de acordo com a importância, cinema, democratização e no Brasil. Identificar a pergunta subjacente, por que não há democratização do cinema no Brasil? E formular tese e argumentos. Não há democratização do acesso ao cinema no Brasil porque tal e tal coisa. Lembrando que não tem uma resposta certa, então podem ir fazendo aí, anotem tudo e daqui a 5 minutos vocês mostram. Falem também a pergunta que o tema está fazendo. Sofia, tu tá contando o tempo porque eu esqueci de contar. Eu também, mas acho que já dá para fazer. Eu abri aqui no Word, é melhor para eles visualizarem? Acho que sim. Eu acho que já dá para a gente ir, né? Vocês estão vendo aí minha tela? Tá carregando aqui. Aí, apareceu. Certo. Tá muito pequeno ou dá para ver? Dá pra ver. Sai negócio. Certo. Eu vi muita gente falando. Deixa eu ver aqui o primeiro. Cleiton disse que não conseguiu pensar em uma tese. Você quer mais um tempinho para...
Calma. Oi, gente, quem aí já teve aula de Henrique? Na hora de pensar a tese, imagine que você está na aula de Henrique. Aí ele pergunta assim, sabe aquelas perguntas aleatórias que ele dá aí? Filosófico. Do nada? Sim. Aí você tente responder Henrique. Vai na fé que dá certo. Tá. Deixa eu escolher alguém. Escolhe alguém, Beca, pra gente fazer. Deixa eu ver. Luciano, vai. Abre o microfone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu vou Vai falar. falando e vou grifando aqui. Ah, tá. A pergunta, eu não consegui formular direito, não. Eu botei, tipo, como a escassez de água afeta no cotidiano brasileiro e como solucionaria isso. Sim. E no, na palavra-chave, eu priorizei. Eu botei uma ordem outra no chat, mas eu priorizei os efeitos disso. Certo. Quais os efeitos da escassez de água no cotidiano brasileiro? Faltou interrogação aqui, desculpa. Eu acho que é justamente essa pergunta que o tema está fazendo. E eu acho que é um tema super atual, principalmente para a gente que vive aqui no Nordeste e tem bastante falta de água, né? Principalmente no sertão. E é atual justamente por causa da pandemia. Não só no sertão, mas, por exemplo, nas periferias. Como é que as pessoas estão lidando sem água para lavar a mão, tomar banho. E esses são os efeitos, entendeu? Peraí. Alguém falou aí os argumentos? A resposta da pergunta? Sim, a Ilana falou que pode usar Vidas Secas de Graciliano Ramos como repertório. Usar no início, né, para contextualização do tema. Ó, Cláudio colocou aqui. Ele colocou em prioridade. O primeiro é a escassez de água. Porque não é escassez de qualquer coisa, né? É escassez de água. Em primeiro lugar, né? Mas escassez do quê? Os efeitos dessa escassez, certo? E os efeitos dessa escassez aonde? No cotidiano do brasileiro. E a tese dele foi: o sistema capitalista garante privilégios para a elite e priva o povo do acesso à água, que, segundo os direitos humanos, é um direito do ser humano. Pois é. Então, qual foi a estratégia argumentativa dele? Ele usou problema 1 e problema 2, que... Calma. Eu acho que seria causa e consequência. Sim. Não ficou não, Clécio. O que você fez foi... Você explicou por que aquele problema acontece e a consequência dele. Foi essa estratégia argumentativa. Mas a gente poderia usar também problema 1 e problema 2, dizer que... Ou não, causa e consequência também usando, tipo, falta de educação ambiental causa a escassez de água. Mas eu acho que o que ele falou de ficar repetitivo foi porque ele falou direitos humanos e é um direito do ser humano. Mas aí Mas poderia falar simplesmente que é um direito humano. Só sim, para essa repetição. Mas ficou muito boa a tese. Parabéns. se ele usasse, tipo, algo mais simples, por exemplo, duas causas. A falta de educação ambiental e a ignorância da sociedade em saber que a água é finita, né? Podia usar isso também. Inclusive, eu acho que acaba sendo causa e consequência, né? Que a falta de educação faz a gente pensar que a água é finita. A Ilona falou que podia usar a ONU também. Podia usar aquele de objetivos do desenvolvimento sustentável. Rapidinho, eu posso falar uma coisa? Tô falando, né? Mas eu acho que podia também falar da questão da má distribuição do recurso. Por exemplo, o Amazonas é um estado que tem, né, as bacias hidrográficas, mas ele é um estado que menos tem acesso à água. Então é algo que a gente tem que refletir, né? Porque a água existe, mas ela não está chegando. Então, a gente poderia colocar
quais os efeitos da escassez de água no cotidiano do brasileiro? A Ilana falou má distribuição A causa, né, de recursos e a consequência disso, ou não sei se o projeto de texto. O meu projeto é porque, assim, eu usaria, né, para falar disso, aquela obra dos Retirantes de Cândido Portinari, entendeu? Então já estaria muito explícito. O meu gancho para o tema seria essa obra, entendeu? E aí eu ia fazer essa abordagem, falando sobre, eu ia dizer no parágrafo, se eu falasse, por exemplo, da má distribuição de água, eu ia usar essa figura, entendeu? Do retirante para tratar. É isso, mas a questão dos retirantes encaixaria mais na contextualização, por exemplo. O quadro dos retirantes de Cândido Portinari mostra tal coisa, e fora, sei lá, sendo a arte representação da realidade ou alguma coisa assim, a gente sabe que não tem água, há uma escassez de água e que isso traz tal efeito no cotidiano. Enfim, eu acho que ficou meio confuso, né, o que eu falei, mas enfim. Tem um filme, uma animação, Rango, que trata desse assunto. Agora, eu não sei como introduzir, sabe? Muito bem. Porque fala disso. Não sei se vocês já assistiram. Tu poderia colocar o seguinte: a animação Rambo trata sobre a escassez de água e percebe-se que isso afeta o cotidiano das pessoas no filme. A poderia botar semelhantemente no Brasil atualmente, há uma escassez de água e isso interfere no cotidiano do brasileiro de tal e tal forma. Todo mundo entendeu ou ficou confuso? Eu entendi. A gente pode passar para outro tema ou vocês estão pegando o jeito? Mas rapidinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que, por exemplo, se eu tratasse a questão da má distribuição de água como para ser um D1 ou um D2, por exemplo, eu não poderia fazer uma abordagem pegando a causa e fazendo com a causa a questão das consequências, entendeu? Tipo, dizendo que essa má distribuição faz com que regiões, com que municípios pequenos, menos desenvolvidos, tenham menos acesso, entendeu? Não seria uma possibilidade também? Ou vocês acham que eu necessariamente precisaria falar sobre os efeitos? Não. Com um tema como esse, você pode fazer justamente isso. Ou você apresentar dois efeitos, ou falar a causa e consequência, que você disse, por exemplo, que é a má distribuição de água. E aí coloca a consequência dela, né? É isso. E geralmente essa consequência já vai ser os efeitos, né? É isso. É onde os efeitos vão estar presentes, no seu D2, no caso, né? O tema 2 é o tema do Enem 2018, que é um tema bem complicado, né? Para fazer a pergunta, eu acho que é bastante difícil, mas é a manipulação do controle ou do comportamento do usuário. Sandro colocou a sugestão de reescrita da tese de João Clécio. O sistema capitalista garante privilégios para a elite e priva o povo do acesso à água, que, segundo a Constituição Federal de 1988, é um direito do ser humano. Perfeito. Ou então ele podia colocar, na Constituição Federal de 1978, é um direito do ser humano ter acesso a bens naturais, como água. Atualmente, no Brasil, o sistema capitalista garante privilégios para a elite, mas priva o povo de, por exemplo, o povo de cidades mais afastadas de ter acesso à água. Já é uma introdução. Tá, deixa eu colocar aqui o segundo tema.
Então é isso, dessa vez eu vou contar o tempo até 4 e 1. Aí o tema clássico é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vocês podem ir fazendo no papel, que é mais fácil, eu acho, para visualizar. Cleiton está perguntando se é necessário usar um título na redação. Para o Enem não é, mas tem algumas bancas de outros vestibulares que exigem. Mas sempre vai estar lá explícito quando é para ter. Eu, pessoalmente, não uso o título porque eu tenho problema com a quantidade de linhas. Mas é aquilo, né? Se você achar que você tem linha suficiente para escrever tudo que você quer, que você precisa, pode colocar um título sim, mas aquilo não vai afetar na sua nota. Eu acho que, tipo, se você tiver linha sobrando e no final do seu texto você pensar num título incrível, aí você bota. Mas se não, deixa sem título, nem esquenta a cabeça com isso. Não é nem, né? Alguém já elaborou a pergunta? Eu vi que a maioria já colocou os elementos temáticos, mas se alguém tiver elaborado a pergunta, manda aí também. E, gente, o que vocês acham da gente fazer esse exercício todo final de aula para dar uma fixada? A gente, no curso que a gente faz, o professor, além dessas frases, né, desses temas prontos, ele costuma colocar imagens também, para a gente formular o tema e a pergunta. Aí, tipo, a depender da evolução da turma, a gente pode fazer isso também. É interessante porque acaba praticando na interpretação, né?
que conta na prova de linguagens. Na verdade, a interpretação é importante para qualquer matéria. Cleiton está falando que viu um vídeo sobre esqueleto de redação para o concurso da PF. Bom, não sei exatamente do que tu está falando, mas tu manda pra gente e a gente dá uma olhada. Já deu tempo, Beca? Já. Certo. Eu tô vendo para vocês que está sendo difícil ainda fazer os argumentos. Então, a gente vai focar só nos elementos temáticos e na pergunta, pode ser? Mas se alguém tiver o argumento, a gente vai construindo aqui. É de boa. Como assim, Gabi, por pergunta na redação? Eu não sei do que é isso. Tipo, eu já vi amigos meus usando no final da introdução, e aí eles respondem no desenvolvimento. É isso que a Ilana falou. Você pode usar, mas tem que responder, se foi isso que você está falando. Velho, agora a pergunta retórica eu não acho uma boa usar, não. Porque eu acho que é muito subjetivo. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, mas que na verdade é quando o texto está todo pronto. Clássico, por exemplo, falou de rango, né? A Ilana falou sobre um quadro de Cândido Portinari. Por exemplo, ele estava falando de Rango. Ele introduziu a redação dele com esse filme Rango. E aí, na conclusão, no final da conclusão, ele conclui dizendo, por exemplo, se assim, ou seja, dessa forma, o problema será resolvido assim como no filme Rango. Algo do tipo, entendeu? Quando a gente chegar em conclusão, vocês vão entender mais. Ou, por exemplo, no texto que eu apresentei, falava que em Cine Hollywood o cinema melhorava a vida das pessoas. Aí você pode colocar na conclusão. Dessa forma, a cultura chegará nas cidades e... Ai, meu Deus, não sei criar assim do nada. E, sei lá, desenvolverá a cultura nas cidades, assim como no filme Cine Hollywood. Porque aí seu texto fica cíclico, entendeu? Ele fica conectado. Tá, então agora a gente... Tu quer fazer, Beca, esse? Pode fazer que tu tá aberto o coisa aí. Deixa eu ver. Eu vi gente falando... Vai falando aí, eu vou mexendo, cara. Tá, pera. Poxa, vai falar uma pessoa aqui, acho que foi Alex. Alex, que é o seu? Sofia, tua tela ficou toda preta. Ficou para todo mundo? Eu perguntei se tu quer falar a pergunta que tu elaborou. Ó, bora colocar primeiro em ordem de elemento temático. Eu vou falar. No caso seria... Pergunta? Ah, pode. Eu tinha botado. Qual era o tema mesmo? Eu tinha perguntado se a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet é realmente eficaz. Essa era a minha pergunta. Eu não sei se... Eu acho, pelo menos para mim, eu acho que a pergunta seria o que causa a manipulação do controle de dados pela internet? Posso falar? Aí, pode sim. Eu acho que a pergunta não é se é eficaz, ela acho que está perguntando se isso é danoso. E para falar a forma que isso afeta, porque isso ser eficaz é ruim, eu acho, assim, na minha visão é ruim.
porque através dos seus dados na internet, eles manipulam o seu comportamento. É isso que a afirmação, o tema está dizendo, não? Eu também acho. Para quem ficou meio viajando assim no tema em si, por exemplo, todo mundo já fez uma pesquisa no Google, aí entrou no Instagram, no Facebook, ou sei lá o quê, aí tava um anúncio exatamente daquilo que você pesquisou, sabe? Isso meio que acaba manipulando a forma que você age na internet. E acaba fazendo você ficar É dentro de basicamente uma sobre isso o tema. bolha. Sabe o que acontece muito também? Pode falar, Luciano. E você acaba ficando numa bolha através disso, porque só vai recebendo coisas relacionadas ao que você pesquisa. Então você nunca vai sair da sua zona de conforto, digamos assim. A menos que você pesquise sobre isso. Sim. Tipo, quando você vai comprar, sei lá, alguma coisa na internet, no Mercado Livre. Aí, quando você vai abrindo outros sites, sempre vai aparecendo propagandas do Mercado Livre. Ou o que acontece muito comigo também, por exemplo, eu assisto alguma série na internet. E aí no Instagram começa a aparecer um monte de coisa no Explorar sobre aquela série, entendeu? Então, isso que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Para mim, esse tema está falando o que causa a manipulação do controle do comportamento do usuário, né? Aí você podia falar que é consequência do mercado globalizado e dessa vulnerabilidade dos usuários, porque a gente acaba colocando nossos e-mails lá e a gente fica muito vulnerável a tudo que aparece na internet. Como eu falei, eu estou assistindo uma série de boa lá e começa a aparecer coisas daquela série, tanto nas reportagens do Google, tanto no Instagram. Eu acho que pode ser isso. Eu acho que a pergunta não seria o que causa isso, mas sim a forma que isso afeta as pessoas, não? Pode ser também, é o que a Rebeca falou. Não tem uma Cada um tem resposta sua interpretação. Isso é para nortear sua tese. Eu vou ler aqui a tese de Clécio. Ele colocou como pergunta: quais tipos de manipulação podem afetar o comportamento do usuário pela internet? Aí, como tese, ele colocou: a série Ctrl+Z aborda a utilização de dados privados de estudantes de um colégio particular como meio de chantagem. Situação esta resultante do bullying praticado por alguns dos mesmos estudantes vítimas do hacker que os expôs. Visto isso, faz-se necessário entender a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Você percebe que, sua tese ela acaba não respondendo a pergunta que você fez para o tema? A pergunta que você faz é justamente para nortear a sua tese. Por exemplo, você falou aí da chantagem ou do bullying. Aí você poderia falar que a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet pode resultar em bullying ou em outra coisa. Como o Luciano falou das consequências. Porque aí você está usando a série meio que para levar seus argumentos, só que isso não fica explícito, como a Elana falou. O interessante é que você use a série, ou um livro, ou um documentário, alguma coisa assim, para contextualizar. Por exemplo, você falaria: a série Ctrl+Z aborda a utilização de dados. Pronto. Na série Ctrl+Z, os estudantes são chantageados a partir de dados privados roubados na internet. Aí depois você continua. Similarmente, na realidade brasileira, há uma manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que pode resultar em bullying ou em determinada coisa. Aí, por exemplo, no primeiro parágrafo você falaria do bullying e no segundo dessa outra coisa, entendeu? Ficou claro agora? É isso. Como ela é melhor você falar os tópicos que você vai abordar no D1 e no D2. Ficou claro para todo mundo? É interessante a gente prestar atenção como muda a pergunta a partir de cada tema. Por exemplo, naquele primeiro tema, foram os efeitos. Então, ali a pergunta já está pronta. Quais são os efeitos? Só que nessa ele não está tão claro assim. O Enem foi mudando a partir do Enem 2018. E aí as perguntas não ficaram tão claras. Tipo, sempre tinha caminhos, desafios,
E agora, no ano de 2018, ficou a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E agora a democratização do acesso ao cinema. As perguntas não ficaram tão claras assim. Então, a gente sempre tem que estar prestando atenção. Agora a gente está mostrando só as perguntas, mas geralmente tem os textos motivadores que ajudam a gente a entender mais, né, que pergunta aquele tema está fazendo. Eu vou colocar agora esse terceiro tema e aí a gente finaliza. Pode ser? Peraí. Teve também a pergunta de Felipe, que foi como evitar que o controle de dados permita que empresas privadas manipulem e induzam os usuários para obter vantagens indevidas. Eu não acho que seja tão interessante você usar essa pergunta, porque sua resposta meio que vai ser apenas a proposta de intervenção, como evitar isso. Mas, por exemplo, você pode usar o que você já colocou aí na pergunta para criar sua tese. Por exemplo, você fala que a manipulação do comportamento, a manipulação, você pode falar que o controle de dados na internet causa uma manipulação do comportamento do usuário e que faz com que essas empresas obtenham vantagens indevidas. Você pode usar isso como consequência e poderia falar causa antes ou alguma coisa assim. Por exemplo, o Luciano colocou como pergunta dele quais as consequências dessa manipulação. Aí você falou sobre empresas que obtêm vantagens indevidas. Isso seria uma dessas consequências, entendeu? Você pode usar isso já como tese e não como pergunta. Eu coloquei aí o terceiro tema e aí 5 minutos a gente faz. Gente, eu vou pegar água e já volto.
Deu tempo, gente. Deixa eu ver aqui se vocês colocaram as perguntas. Ô, gente, eu tô vendo que vocês estão colocando bastante dicas de documentário, filme e tal. Mandem pra gente no privado, a gente faz uma listinha e coloca no grupo. Ou então manda no grupo mesmo. Porque assim no chat acaba perdendo. A Luciana perguntou aí em que sentido estaria o termo cultura. Cultura seria o conjunto de costumes, né, do povo brasileiro, nesse caso. Por exemplo, quais Justamente as essa cultura. implicações... acabei dando spoiler da pergunta, enfim. Mas é isso que a Rebeca falou. Pergunta justamente quais as implicações da automedicação na cultura do brasileiro. E a gente colocou cultura porque é justamente essa cultura de se automedicar. Tipo, tô sentindo dor de cabeça. Às vezes nem é dor de cabeça mesmo, mas tomo logo uma dipirona, entendeu? Felipe colocou quais as consequências da cultura da automedicação na sociedade do brasileiro. Pode ser também. Que, na verdade, implicações é isso, né? Agora, a pergunta de Felipe ficou massa, mas quando ele colocou os elementos pela ordem, ele colocou automedicação em primeiro, sim, porque é o centro do tema. Colocou cultura do brasileiro como segundo e implicações em terceiro. Eu acho que implicações viria em segundo porque tipo, tá perguntando exatamente as implicações da automedicação. Mas, por exemplo, se tirasse na cultura brasileira, você ainda conseguiria se nortear para fazer o texto. Mas, por exemplo, se fosse só a automedicação na cultura do brasileiro, você poderia falar que... Ai, perdão, não perdi. Mas, Sofia, por favor, me ajude. O que é que você ia falar? Os argumentos? Por exemplo, se fosse só automedicação na cultura do brasileiro. Ah, tá. Aí, nesse caso, seria justamente como o tema passado, né? Você teria que meio que se nortear pelos seus motivadores e pelo tema em geral para saber como construir sua pergunta, né? Sua tese. Só que aí, quando ele coloca implicações, você não pode falar, tipo, As causas disso. as causas da automedicação. Não, ele não quer saber disso. Ele quer saber quais as implicações da automedicação na cultura do brasileiro. Acho que foi Felipe, né, que falou quais as consequências. O que é que essa cultura de automedicação causa? Ou então, você não precisa colocar, tipo, duas consequências, duas implicações dessa cultura de automedicação. Você pode colocar, que nem a gente falou no tema da água, o que causa essa cultura de automedicação e a consequência disso no D2, que é no segundo desenvolvimento, né? É isso. Não, eu acho que ficou meio estranho assim, a forma que a gente falou, mas é que não necessariamente você tem que colocar uma causa, mas você pode colocar. Mas se está pedindo exatamente as implicações, as consequências, você tem que apresentar uma consequência. Pode ser duas consequências, ou uma causa, uma consequência, que seja, mas você tem que mostrar essa implicação. Eu vi que muita gente está com dúvida na pergunta, mas é justamente isso. Quais as implicações da automedicação? E como eu falei da estratégia argumentativa ser causa e consequência, a gente pode colocar que a causa é acesso às tecnologias. Por exemplo, o Google. Muita gente está sentindo qualquer coisa, pesquisa lá no Google, pronto, bota. E a consequência disso é que pode aumentar a dificuldade do médico encontrar um diagnóstico, sabe? Pode ser algo do tipo. Ou pode ser Ou dependência então também desses remédios. Ou até falar de fortalecimento das bactérias por uso errado de antibiótico, alguma coisa assim. Sim. Por exemplo, um caso pessoal do que a Rebeca falou. Meu avô tomava muito antibiótico, tipo, por ele mesmo, por conta própria. E aí, quando ele precisou tomar, quando estava internado, o antibiótico já não fazia mais efeito. Então, é justamente isso, né? A consequência dessa cultura de automedicação. O Leiton está perguntando se a pergunta tem que ficar explícita no texto. Não.
Para que serve essa pergunta? Para você nortear o seu texto. Por exemplo, o que tem que estar explícito é a tese. Mas com você fazendo essa pergunta, fica bem mais fácil você elaborar essa tese, entendeu? Tipo, se você conseguir elaborar a tese sem fazer a pergunta, tá de boa também. Mas a gente está mostrando um método mais fácil de fazer isso. Ó, Clécio colocou, ele fez a introdução completa, pelo visto. Na novela Alto Astral, exibida pela Rede Globo, o personagem Israel é um médico anestesista que se automedica sem a consulta de um especialista, o que acaba lhe causando efeitos colaterais graves. Faz-se presente na cultura do brasileiro a automedicação sem prescrição médica, acarretando em problemas de saúde e o surgimento de doenças. Eu colocaria um conectivo entre esses dois períodos. E também uma coisa para falar é que na redação, quando a gente está lendo, é complicado você colocar, por exemplo, só um período ou 2 períodos. É bom a gente deixar frases curtas e diretas, entendeu? Porque fica mais fácil para o corretor ler. Mas como a gente está fazendo aqui rápido agora, é de boa. Sim, a conexão entre esses 2 períodos é justamente fora da ficção, faz-se presente na cultura brasileira, não. Mas tá ótimo, Cláudio. Você acrescentaria alguma coisa, Beca? Não só questão de me falar mesmo que essa parte, por exemplo, que ele fala da novela, não seria parte da tese, seria a contextualização da introdução. Lembra que a gente falou que tem que ter a contextualização, a tese, seus argumentos, seu projeto de texto? Então, isso da novela seria a contextualização e sua tese e seu projeto de texto que faz-se presente na cultura do brasileiro a automedicação sem prescrição médica. Rebeca falou que o notebook dela travou. Bora esperar aqui um pouquinho para ver se ela volta. Eu achei interessante que o Luciano falou, que ele falou sobre o uso da cloroquina. Poderia falar de forma atual sobre, porque temos esta cultura, ele disse que não sabe como colocaria, mas é justamente isso, essa cultura de automedicação, e ele disse que falaria sobre o uso da cloroquina, porque muita gente está usando, né, sem saber se ela realmente tem algum efeito positivo contra o coronavírus. E eu achei interessante porque tanto o da escassez de água,
quanto esse da automedicação estão presentes no nosso cotidiano por causa da pandemia, né? O da escassez de água. Como é que as pessoas que moram nas periferias vão lavar a mão se não tem a distribuição de água correta, isso da cloroquina também, e de outros medicamentos, tipo ivermectina. Tudo isso vocês podem colocar na redação e usar também como repertório, porque quando você coloca algo da atualidade e você exemplifica, acaba sendo a fundamentação da sua tese. Aí, Rebeca voltou. Tô pelo celular. Sim, Beca, pode terminar de falar do que tu estava falando. Eu não lembro o que eu tava falando. Você estava falando sobre o negócio que Clássico disse, não? Da introdução dele. Vocês ouviram até que parte? Eu acho que foi... Você estava falando sobre prescrição médica. Pera. Ô, velho, pior que eu não tenho acesso ao chat aqui. Eu entrei pelo celular. Ó, Clássico, você quer que eu leia de novo a introdução dele? Na novela Alto Astral, exibida pela Rede Globo, o personagem Israel é um médico anestesista que se automedica sem a consulta de um especialista, o que acaba lhe causando efeitos colaterais graves. Faz-se presente na cultura do brasileiro a automedicação sem prescrição médica, acarretando em problemas de saúde e o surgimento de doenças. Assim, eu acho que o que eu tava falando era sobre isso da novela não fazer parte da tese, exatamente. Ser a contextualização da introdução. Do tema. Vocês têm mais alguma pergunta? O Luciano falou que pode falar também sobre o sistema de saúde ser precário, por falta de verba. E você falou que não sabe como colocar isso de forma concisa no texto. Eu vi, Cleiton, eu vou dar uma olhada depois e aí te falo. Peraí, deixa eu responder o Luciano, eu falo. Quando você não consegue colocar de forma concisa, porque geralmente a gente tem muita informação para colocar e se confunde porque não sabe como organizar aquele tanto de informação. Por isso que é tão importante o projeto de texto. Você pegar o tema, ler os textos motivadores, circular os elementos temáticos por ordem de hierarquia, e aí você vai colocando os repertórios, que você, pelo visto, tem muito repertório, né? Muito repertório. E aí você vai organizando aquilo. O repertório para contextualização na introdução, os 2 repertórios para fundamentação no desenvolvimento, e vai organizando. Por isso que o projeto de texto é tão importante. Tem uma súmula que o nosso professor usa bastante, e a gente pode disponibilizar para vocês também depois. Eu vou colocar aqui o que Cleiton mandou do esqueleto para a Rebeca ver. É isso. Com o tempo, vai pegando assim, um jeito de como organizar as informações. É mais prática isso mesmo. Você tá vendo, Beca? Eu acho que esse esqueleto não se encaixa para Enem. Isso é para você preencher, no caso? Tipo, eu acho que cabe, assim, até para Enem, mas tem que deixar os elementos bem explícitos. Mas eu, pessoalmente, não gosto desse tipo de coisa, porque você acaba se prendendo, assim, meio que só para completar o que tá ali e você não faz seu próprio texto, sabe? Eu, pessoalmente, não gosto. Mas isso, Cleiton, não é nem da introdução. Eu acho que é do desenvolvimento. É como você iniciar esse desenvolvimento. Eu tenho mania, geralmente, eu gosto sempre de usar ou problema 1 e problema 2, ou causa e consequência. E aí eu sempre começo com, em primeiro lugar, deve-se destacar que aí eu coloco o meu tópico frasal e depois apresento os repertórios.
Mas isso é mania, tipo, deixa até mais fácil na hora de você for... Quando você for estar no Enem, né, você já tem uma ideia de como construir seu texto, não fica tão nervoso. Mas é justamente isso que a Rebeca falou. É problemático quando a gente vê assim e tenta fazer, porque você acaba ficando preso a uma coisa e você está se espelhando em algo, você não está construindo por si próprio, entendeu? Então, eu não usaria, não. Eu usaria no caso desses conectivos, de iniciar os períodos, mas não para preencher, assim. Então, acho que é isso, né, gente? Se vocês quiserem, vocês podem pegar um dos temas que a gente usou, que a gente discutiu aqui, que fez as perguntas, e escrever a introdução e mandar para a gente olha. Então, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Vai lá, gravação. Tem como colocar